Bom, esse é o relator do projeto, o senador Marcos Rogério, que é do DEM de Rondônia. Ele está defendendo vários pontos, falando de outros que podem ser modificados. Uma das críticas que ele recebeu no Senado em relação ao texto que foi apresentado foi o suposto subsídio que seria dado às usinas térmicas a carvão. Isso pode levar, e é uma problemas ambientais. Ele está dizendo que não tem subsídio, ele está fazendo algumas concessões que desde o início geraram resistência entre os senadores. Há muita polêmica, algumas consultorias falam que o texto será aprovado com votação de 42 a 44 senadores. Vamos aguardar, mas vamos falar das implicações desse texto, caso ele seja votado ou não seja votado. Nós estamos em contato com o doutor Maurício Zocum, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Doutor Maurício, boa tarde. Muito boa tarde a você e a todos os ouvintes. Então, Maurício, nós tivemos muita polêmica desde a aprovação pela Câmara, porque muita coisa foi incluída que não se refere exatamente à privatização da Eletrobras. Né? Então, nós chamamos inclusive políticos que depois foram criticados por ser contra a privatização, e eles não eram contra a privatização, eles eram contra mudanças no sistema elétrico, alterações em relação às termoelétricas que vão além do que se pretende fazer em termos de capitalização da Eletrobras. Qual a avaliação que o senhor faz desse processo, do que foi incluído na Câmara e agora esse projeto que está sendo discutido no Senado? Bom, é uma avaliação que ela caminha, perpassa tanto um aspecto jurídico quanto um aspecto econômico, né? O atual governo, ele tem desejo de já há longo tempo realizar a privatização de várias atividades que ele vem desempenhando no âmbito do PPI, que é o Programa de Parceria Incentivada. Ele vem privatizando a manutenção de parques nacionais, de aeroportos, de portos, de rodovias, e a Eletrobras, junto com o Correio e outras, está justamente no bojo deste movimento. Qual que é a ideia do governo? A ideia do governo é: eu quero privatizar a Eletrobras, que corresponde a aproximadamente 30% da matriz energética do Brasil. Portanto, nós estamos falando de uma empresa gigantesca. Qual que é o grande problema que se encontra aqui? Por um lado, o governo quer se capitalizar vendendo um grande ativo que existe hoje dentro do Estado. E os deputados e senadores estão tentando fazer, ao meu juízo, um cabo de guerra para que várias atividades que não estão no escopo direto da Eletrobras possam ser alocadas para incentivar, num lobby legítimo, alguns setores da economia. Qual que vai ser o grande reflexo disso pelo ponto de vista jurídico? Significa dizer que, a Eletrobras vai ser desvalorizada ao fundamento de que existe um conjunto de ônus e encargos que são previstos ou que podem ser previstos em favor dela, que não existem hoje. Isso vai tornar a privatização da Eletrobras menos atrativa para o setor privado e, em última medida, pode, inclusive, encarecer o valor final da tarifa de energia elétrica para o consumidor final. Agora, se falava também dessa questão da necessidade de se instalar gasodutos pela construção de termoelétricas mais distantes, que é um dos jabutis que teriam sido colocados nesse projeto. O senhor acha que é esse caminho mesmo? Que a gente viu muito interesse político ao se colocar essas propostas junto com a capitalização da Eletrobras. E tem uma discussão mais ampla, que a reformulação do sistema, da forma como está sendo discutido, não deveria ocorrer através de uma MP, né? Deveria ser um projeto mesmo, a definição talvez de um marco para o setor, junto com a capitalização, então separando os dois temas. De fato, aproveita-se a privatização do último baluarte da presença do Estado no setor elétrico para, de alguma maneira, incentivar o desenvolvimento de certas atividades que o Estado não fez até agora, mas coloca-se, em última medida, a conta do implemento dessas medidas para o particular que assumir eventualmente a Eletrobras, que vai pagar um preço mais caro e vai, em última medida, encarecer o valor da tarifa. Porque a partir do momento em que esta empresa estatal ela sair do desempenho da atividade, portanto, sair das mãos do Estado, o particular vai desempenhar ela do modo mais eficiente. O grande embate que existe é quais são os encargos que podem ser alocados para a Eletrobras por ocasião da privatização. Este é em última medida, o embate que vai gerar o seguinte ponto: continuará sendo atrativa a Eletrobras com um conjunto de encargos que forem colocados a ela, ou não será atrativa? E será atrativa a que preço? Isto é um embate de natureza política que acaba contrastando entre os interesses do governo de fazer uma privatização
de forma mais rápida, no menor custo possível, para receber a maior outorga possível, e, no outro lado, um ambiente político muito próprio do Senado da Câmara, que tenta incutir na Eletrobras um conjunto de encargos que não seria efetivamente devido a ela, que ela deveria fazer, mas que vai tornar o quê? A privatização mais onerosa, menos atrativa para o setor privado, e, em última medida, pode redundar num custo maior para o consumidor final. Ao largo disso, você tem toda a razão. Hoje nós estamos passando por um período de racionamento, nós vamos começar um período de racionamento, em que se coloca novamente em xeque a necessidade de você reestruturar e reformular o setor elétrico. São dois temas que, de fato, têm que ser tratados separadamente. Não se pode utilizar uma medida provisória, que é um ambiente de um debate muito aligerado, para a resolução de um problema de uma magnitude que é a reformulação do setor elétrico. Por trás dessa discussão, você tem a necessidade de obter mais recursos para investimentos no setor elétrico brasileiro, e a Eletrobras não daria conta de tudo que tem de ser feito para garantir, inclusive, fornecimento, diminuir o risco de apagões, melhorar a qualidade dos serviços, não é? Esse é um ponto. Há necessidade de se obter recursos e uma participação maior do setor privado, porque o setor público não tem condições, a Eletrobras também não tem condições. E o governo quer receber recursos para outras finalidades que viriam com a capitalização também da Eletrobras, que se chama de privatização, tem todo um formato diferenciado, a criação de uma outra empresa, e o governo diminuiria a participação dele, então, através disso, é que ela passaria a ter uma gestão privada. Agora, tem todos esses outros pontos que foram colocados no meio que acabam dificultando a definição de um projeto mais viável, né? Veja, partamos do seguinte pressuposto: o Estado não tem mais dinheiro para ficar investido em obra de infraestrutura. O Estado está com quase 100%, 82%, 83% do PIB em dívidas. Portanto, ele perdeu essa capacidade de investir. Nós temos que ter temos que partir dessa dura realidade. Se ele perde a capacidade de investir, quem que tem capacidade de investir? É o setor privado. Portanto, pelo ponto de vista do Poder Executivo, ele tem que viabilizar o quê? A incrementação do setor elétrico, e ele não tem mais essa capacidade. Quem tem? É o setor privado. Então, de novo, a capitalização da Eletrobras não pode, apesar dela ser uma empresa lucrativa, a magnitude dos investimentos necessários não será mais conseguida ser realizada por meio do Estado. Então, a presença do setor privado é absolutamente imprescindível para que a gente continue num processo de modificação da matriz energética, que hoje é fundamentalmente decorrente da geração da energia hidrelétrica. Portanto, para esse movimento de mudança de matriz, de prospecção de novas fontes e matrizes energéticas, é necessário que a Eletrobras, que é esse gigante, tenha dinheiro para fazer isso. E o Estado não tem mais dinheiro para fazer isso. Então, estas modificações que são propostas pela Câmara e pelo Senado têm, por um lado, uma ótica social, induvidosamente, que se pretende que seja colocado na conta da Eletrobras um conjunto de investimentos que o Estado não tem condições de fazer, mas para que, em última medida, o particular, quando ele adquirir a participação acionária, ele realiza as obras que, em última medida, são de interesse do governo. Mas a pergunta é interesse do governo ou é interesse o interesse público para modificação e melhoria da matriz do setor energético? Eu acho que é uma discussão de natureza eminentemente política, como vai sendo feito agora, nesse momento, desgarrada completamente de uma discussão de índole técnica, que é feita no âmbito da ANEEL, ou mesmo no âmbito dos investidores que vierem a aportar recursos na Eletrobras. É uma medida extremamente assodada e, em última medida, eu vou lhe dizer, prejudicial à boa condução da privatização da Eletrobras, caso ela venha, de fato, a ser realizada. Portanto, eu acho uma medida temerária. É um tema sério demais, e para fecharmos aí rapidamente, a aprovação está sendo vinculada até à crise energética que o Brasil está enfrentando, está tentando driblar o risco de racionamento, vamos ter mais aumento da tarifa, correção aí do valor da bandeira vermelha nível 2 que já foi aplicada. Agora, os investimentos que poderiam ser viabilizados a partir da privatização da Eletrobras, eles têm um tempo de maturação, não fariam efeito nessa crise. Não, imagina, veja, os contratos, como é que ocorre mais ou menos no setor elétrico, explicando muito rapidamente para todos os ouvintes que nos escutam. Os projetos de geração de energia são de longuíssimo prazo, de 5, 10 anos. Tanto é verdade que, seja no mercado cativo ou seja no mercado livre, você contrata a energia elétrica para o fornecimento daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Portanto, você vende antecipadamente energia elétrica
antes mesmo do projeto ser instalado, ao fundamento de que são projetos que demandam um grande período de maturação. Você não constrói um parque eólico imediatamente, demora anos, e mais, ainda tem um risco que as pessoas talvez não tenham conhecimento, os ouvintes não tenham, que de nada adianta você montar todo um parque gerador de energia elétrica se a linha de transmissão não chegar, que é o caso que aconteceu, por exemplo, em Jirau, que você tinha a usina produzindo energia elétrica, mas a linha de transmissão não tinha chegado. Portanto, são projetos de longa duração e associada a outros setores, a outros aspectos do setor elétrico, que tornam uma operação extremamente complexa e avessa ao risco. Quando você coloca dentro da privatização, além dos riscos naturais que envolvem a gestão da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, coloca um custo adicional, que é o desempenho ou a realização de certos projetos que são extremamente custosos e podem ser economicamente inviáveis, você torna a privatização, se não muito difícil, mais onerosa ou, eventualmente, até inviabiliza a sua realização. Porque, em última medida, você tem que perguntar se algum parceiro privado, alguma pessoa integrante da iniciativa privada topa incorrer nestes custos elevados que pode não ter viabilidade econômica. E por que os custos podem ser elevados sem viabilidade econômica? E eu insisto num ponto. Porque a discussão ela é feita no ambiente político e não no ambiente técnico, onde deveria ser feito. Portanto, o ambiente de discussão sobre quais setores devem ou não devem ser incentivados ou quais devem ser implementados pela Eletrobras está no campo errado, não é no campo político, é no campo técnico. Portanto, nós temos um erro de premissa. Então, que vai tornar mais difícil essa privatização. Se não mais difícil, mais custosa. Perfeito. Ouvimos o Dr. Maurício Zocum, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Dr. Maurício, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.